Adesivo todo e colocado aqui na Redenção, no posto. Qual é o posto aqui? Posto SP. Posto Posto SP, chefe. SP, aqui no meio do nada, aqui o posto. Ó. Saída e entrada de Redenção. Posto SP, no meio do nada. 2 adesivos botados e colocados. Eita, mas apareceu agora ainda onde tu? A gente foi lá pro Pacuti. Bem ali. Tá doido, ó. Pneu que solta. Tá assanhado, chefe. Aí, ó. Aí, chefe. Ó. Tá Ah, tá todo espantado aí. Cadê a mãe Aí, ó. Perderam a cachoeira, cara. Foi massa lá, viu? Na mídia do adesivo. Posto SP.